O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém te tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta, sem sombra de dúvidas, o tema do amor aos inimigos. O amor aos inimigos é um tema propriamente cristão. Vocês não vão encontrar este mandamento em outra religião. Vocês vão encontrar em outra religião até o mandamento de você fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Vocês vão encontrar em uma outra religião o ensinamento de não se vingar e não desejar o mal a outras pessoas. Mas não é nisto que consiste o mandamento de nosso Senhor, de amar os inimigos. Isto é, amar os inimigos não é simplesmente você dizer: eu não quero vingança, eu não quero o mal a ninguém, eu não farei justiça com as próprias mãos. Se alguém me fez o mal, eu vou procurar a justiça para que as leis aconteçam, mas eu não vou me vingar. Não, mas não é apenas isso. O mandamento de nosso Senhor, nós iremos aqui encontrar em Lucas, capítulo 6, versículo 27. Amai os vossos inimigos e fazei o bem
àqueles que vos odeiam. Bendizei, isto é, abençoai, dizei o bem, abençoai, bendizei os que vos amaldiçoam, isto é, enquanto eles dizem o mal para você, enquanto eles querem o mal para você, queira o bem para eles. Abençoai os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Meus irmãos, se nós não tivermos em mente um ponto fundamental, que eu irei citar agora, se nós não tivermos em mente este ponto, o mandamento de nosso Senhor se torna uma má notícia. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Ora, se nós não tivermos em mente este ponto, que ponto? Eu vou dizer, segura a curiosidade. Se nós não tivermos em mente este ponto que eu vou citar, esta afirmação de nosso Senhor se torna um peso insuportável, uma má notícia, um fardo. E que notícia é essa? Que ponto é este que precisa estar claro para nós, para que ao lermos estes versículos, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, bendizei o que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam, para que isto se torne uma alegria para nós. O ponto, meus santos, é aquele que nós podemos encontrar escrito lá em Romanos capítulo 5, versículos do 8º ao 10º, quando nós éramos pecadores, inimigos de Deus, Ele nos amou, nos reconciliou, nos justificou. Isto é, quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos amou, de modo que esta palavra primeiramente se aplica a Deus com relação a nós. Quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Então, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Quando nós odiávamos Deus, Deus nos amava, Deus nos enviou o seu Filho. Quando nós maldizíamos Deus, e isso nós fazemos com todos os nossos pecados, Deus nos abençoava. E quando nós caluniávamos, Deus por nós rezava. Então é este o significado destas palavras, isto é, na cruz, Jesus Cristo caluniado, maldito, maltratado, perseguido, Ele nos abençoava, Ele rezava por nós, Ele fazia o bem, Ele nos amava. Então este é o primeiro ponto do qual nós não podemos nos esquecer. É por isso que esta palavra é uma boa nova, porque nós éramos estes inimigos de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 8º e 10º. Mas a situação se torna ainda mais drástica e radical quando nós nos recordamos que não apenas na cruz, mas, meus irmãos, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós cometemos um pecado mortal, o ódio se instala no nosso coração. Se eu pedisse aqui, não vou pedir, né? É apenas um recurso retórico. Se eu pedisse aqui, levante a mão, quem já confessou pecados mortais, acredito que todos aqui levantariam a mão, que pelo menos em algum momento da vida, confessou, entrou na fila da confissão, para confessar pecados mortais. Ora, quando uma alma está em pecado mortal, ela odeia a Deus, mesmo que você diga que você não sente isso, é porque a sua alma, no seu corpo, ela não tem toda esta visão espiritual, porque de alguma maneira a nossa inteligência espiritual está embaçada. Mas se uma pessoa, Deus nos livre, se uma pessoa morre em pecado mortal,
uma vez separada do seu corpo, ela verá que ela odeia Deus, e que ela não quer Deus, que ela prefere o inferno a Deus, a quem ela odeia no profundo do seu coração. Então, pense aqui então, meus santos, quando nós entramos na fila da confissão, para suplicar perdão a Deus, Ele nos ama e nos perdoa, a nós que o maldizemos e o odiamos. Então, a primeira atitude aqui é reconhecer que nós somos abençoados por Deus, que Deus é generoso para conosco. Então, um outro ponto aqui que é bom deixar claro: é claro que nós odiamos o pecado, que nós odiamos a injustiça, que nós odiamos a maldade, que nós odiamos tudo aquilo que é mal, mas nós não odiamos o pecador, porque da mesma maneira Deus odeia o nosso pecado, odeia a maldade, mas Ele não nos odeia, Ele nos ama. Então este é o primeiro ponto ao qual nós precisamos nos agarrar, lembrar que este mandamento foi primeiramente aplicado a nós, e para isso, meus santos, nós precisamos ser humildes. Se nós não reconhecermos que nós somos pecadores, se nós não reconhecermos que nós somos necessitados da misericórdia de Deus, se nós não reconhecermos que nós somos objetos da misericórdia, da bondade, da paciência, da piedade, do amor de Deus, nós não iremos compreender o dom de nosso Senhor sobre a cruz, o seu sacrifício por nós. Então nós somos pecadores perdoados, reconciliados, justificados, e nós louvamos a Deus por Ele ser assim, por Ele ter nos amado, a nós tão ruins, a nós tão pecadores, a nós tão ingratos, a nós tão indiferentes ao amor de nosso Senhor. Então peça já durante esta celebração a graça de despertar no seu coração este reconhecimento da bondade de Deus, do quanto Ele tem perdoado você. Agora vamos então dar um segundo passo. Vamos aqui colocar uma situação hipotética. Pense em alguém que trai você, a esposa que trai o marido que trai a esposa, um assassino que mata uma pessoa querida a você. Pense num pecado, numa injustiça qualquer, numa situação dolorosa. A sua primeira atitude, ora, se você olha para aquele pecador, lembremos-nos, aquele pecado é detestável, aquele pecado é mau, aquela injustiça deve ser odiada. Mas quando você olha para aquele pecador, vamos aqui pegar o exemplo, da esposa que traiu o marido. Quando o marido olha para a esposa, se ele tiver consciência da sua miséria e do seu pecado, não obstante ele odeie aquele pecado, ele vai reconhecer que se ele não a traiu, foi por misericórdia de Deus. O marido que traiu a esposa então vai olhar para o seu marido e, odiando aquele pecado, vai reconhecer que se ela não o traiu também, foi por pura misericórdia de Deus. Santo Agostinho, ele diz que esta é uma forma antecipada de perdão. Deus nos perdoa antecipadamente quando Ele evita que nós cometamos aquele pecado. Então eu tenho que reconhecer de que se eu caminho na justiça, de que se eu caminho na santidade, é por pura misericórdia de Deus. Quando isso eu reconheço, a gratidão brota do meu coração, e eu estarei capacitado a olhar com misericórdia para aquela pessoa que me fez o mal. É claro, meus santos, que infelizmente, para os não progredidos como nós,
os nossos afetos ficam tão desajustados que nós migramos em raiva e em reconhecimento. Mas nós não iremos cair no ódio quando a raiva tomar conta do nosso coração, quando os nossos afetos ficarem desajustados. Nós precisaremos então nos colocar diante da presença de Deus e lembrar que nós somos pecadores perdoados, e que se não estamos cometendo aqueles pecados, é por misericórdia de Deus, e que se aqueles pecados não cometemos, outros já cometemos. Se não merecemos o inferno por causa, por exemplo, do marido traído, se ele não merece o inferno pelo pecado da traição da esposa, já que ele nunca traiu a sua esposa, ele sabe que o inferno ele merece por tantos outros pecados por ele cometidos. Entende, meus santos? Precisamos ser humildes para reconhecer esta verdade. Porque qual é a questão? Quando um caso desse acontece, a esposa traída, ela se apega ao ponto de: eu nunca traí o meu marido, eu sempre fui fiel a ele, eu sempre fui boa, e ele me traiu. Ok, pode até ser verdade, mas ela se esquece de duas coisas. Ela se esquece que nunca traiu o marido por graça de Deus, e ela se esquece de que ela traiu Deus em tantas outras ocasiões de pecado, e que ela também é merecedora do inferno como ele. Mas quando estamos enraivecidos, só vemos o pecado daquela pessoa e queremos nos justificar a nós mesmos. Percebe aqui, meus santos, como este mandamento de amar os inimigos, repito, não obstante vejamos a feiura e a maldade daquele pecado, mas nós somos chamados a amar, isto é, a desejar o bem àquela pessoa. Eu quero o céu para ela, eu quero que ela se converta, que ela mude de vida, que ela reconheça este pecado, não porque ele me fere a mim, mas porque ele é uma ofensa a Deus, porque este pecado o levará para o inferno, e eu não quero o inferno para ele. Percebe que a pessoa assim, ela é movida por caridade, e não por amor próprio ferido. Então percebe aqui, meus santos, o quanto de alguma maneira estamos distantes deste mandamento, o quanto o nosso coração é carnal, e ele necessita de ser um coração espiritual, um coração divinizado, um coração cristificado. Então ouça essa palavra, dobre os seus joelhos e peça a Deus: meu Deus, concede-me um coração humilde, concede-me um coração em que eu de verdade me reconheça merecedor do inferno, para que eu tenha misericórdia e paciência com o meu irmão que me faz mal, e que me torne capaz então de dobrar os meus joelhos e por ele rezar, de dobrar os meus joelhos e por ele jejuar, de dobrar os meus joelhos e fazer caridade pelo meu irmão, porque, Senhor, se não fosse a tua graça, pior do que ele, pior do que ela, eu seria. Percebe aqui que quando você então se coloca nessa situação, este evangelho, ele é libertador, porque faz com que do seu coração brote a generosidade pelo reconhecimento que você tem das misericórdias recebidas por parte de Deus. E é exatamente isso o que o Salmo de hoje diz de uma maneira belíssima: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Isto é, eu não posso me esquecer dos favores de Deus na minha vida, porque a primeira coisa que nós fazemos quando somos magoados
A primeira coisa que nós fazemos quando nos sentimos agredidos é o quê? Nós nos esquecemos que nós agredimos Deus e que Deus nos perdoou, que nós ofendemos Deus e que Deus nos perdoou. Ora, quando eu ofendo a Deus, o meu pecado é muito maior do que quando alguém me ofende, porque uma pessoa que me ofende é uma criatura que ofende uma outra criatura, mas quando eu ofendo a Deus, é uma criatura que ofende o seu Criador, é bem diferente. Então, ora, se Deus me perdoou, e se Deus me amou quando eu era seu inimigo, por que é então que eu não estou disposto a amar aquele, enquanto ele se comporta como meu inimigo? Enquanto ele me quer o mal, enquanto ele me calunia, enquanto ele quer me matar, enquanto ele quer me roubar, enquanto ele me trai. Percebe aqui, meus santos? O mandamento não se torna mais pesado, se torna uma necessidade da alma. Amor com amor se paga. Mas eu repito, eu não estou dizendo aqui, por exemplo, você, Deus o livre, que teve o seu filho assassinado, você vai procurar a justiça para que aquela pessoa seja presa, para que ela não venha a repetir este mal e para que ela tenha ocasião de pagar aqui na terra as consequências más do seu erro. Então essa é uma parte, e isso não atenta contra o perdão, mas você, por outro lado, você quer que tudo aquilo redunde em salvação para aquela pessoa. Você deseja a salvação para aquela pessoa, de modo que você pode dizer que Deus me conceda a mim, em dobro, aquilo que eu desejo para o assassino do meu filho, porque como eu desejo para ele o céu, a conversão e a mudança de vida, que Deus me conceda então o dobro que eu desejo a ele. Então, pregar o perdão não significa que você não vai seguir em algumas ocasiões um caminho legal, mas é a realidade que acontece no seu coração. Se você odeia aquela pessoa, se você matou aquela pessoa no seu coração, se você é movido por desejo de vingança e de pagar na mesma moeda, se não até mais caro, com mais crueldade, aquele mal que a você foi feito. Pois bem, continua aqui o salmo, que eu convido que todos hoje peguem este salmo e rezem este salmo, mas colocando a sua própria vida aqui. Pois continua então, por que é que a minha alma deve bendizer a Deus e não esquecer nenhum dos favores recebidos? Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Então nós precisamos crer nisso, que Deus constantemente me cerca de carinho e compaixão, de modo que eu tentarei também agir desta mesma maneira com os meus irmãos, porque é um imperativo de justiça até, que já que assim eu sou tratado, assim também eu quero tratar. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Meus santos, se Deus fosse me tratar segundo os meus merecimentos, eu estaria perdido. Ora, como é então que eu quero ser tratado com misericórdia, mas não quero ter misericórdia para com o meu irmão? No versículo 31 do evangelho de hoje, nós iremos encontrar Jesus que diz assim, no versículo 35: amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma, e sereis filhos do Altíssimo. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis,
e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós sereis medidos. Imagine aqui você então diante do tribunal, diante do trono do eterno juiz, como nós já refletimos aqui no Dies Irae, e Deus está você ali, e do seu lado todos aqueles que lhe fizeram mal. Vamos lá, vamos fazer aqui um pequeno raciocínio. Pense que você está diante do trono de Cristo Rei, do eterno juiz, e pense aqui nas pessoas que lhe fizeram mal, pessoas que traíram você, pessoas que roubaram você, pessoas que lhe causaram grande tristeza. Pensou? 2, 3 pessoas. Pois bem, você está diante do eterno juiz, e Jesus lhe pergunta: olhe, com a medida com que eu medir você, eu medirei os outros. Você quer que eu meça você com justiça ou com misericórdia? Se eu medir você com misericórdia eu medirei os outros. Se você quiser justiça para os outros, eu também medirei com justiça para você. O que é que você responderia? Eu não responderia justiça, meus santos, que se eu pedir que nosso Senhor me meça com justiça, eu estou perdido. Eu preciso da misericórdia de Deus. Vou repetir aqui, versículo 36: sede misericordiosos, como também vosso Pai do céu é misericordioso. E diz aqui o Salmo: Ele não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. É isso o que você quer para você? Pois bem, então assim Deus também tratará os outros. Ah não, eu quero é justiça. Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Eu quero que a justiça seja implantada contra os meus inimigos, que eles sejam julgados com justiça. Então você também assim será julgado. Você está preparado para ser julgado por pura justiça? Eu acho que não, meus santos. Eu acho que todos nós necessitamos da misericórdia de nosso Senhor. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe os nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão, tem piedade, tem misericórdia daqueles que o temem. A primeira leitura de hoje é um exemplo dessa generosidade. Davi estava ali diante do seu inimigo Saul. Saul o havia perseguido, maltratado. Saul queria matá-lo, e Davi teve a oportunidade de matar Saul, e Davi agiu com generosidade. Davi, nós sabemos a história de Davi. Davi tinha as suas limitações, os seus pecados, mas o quanto ele experimentou a misericórdia de Deus, e ele foi generoso para com Saul. E a igreja então escolhe este acontecimento, esta leitura, e coloca exatamente neste dia em que o Senhor nos ensina: perdoai e sereis perdoados, não julgueis e não sereis julgados, porque com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Já falei aqui a frase, e já me preparo para o fim, a frase de São Pedro Crisólogo. São Pedro Crisólogo, e se você puder copiar essa frase e colar na geladeira, na porta da geladeira, na porta do armário do banheiro, na porta do guarda-roupa, em algum lugar na frente do vidro do seu carro, para que você, quando entrar, você já se lembre:
São Pedro Crisólogo, ele diz assim: muito mal suplica quem nega para os outros o que pede para si. Eu peço a Deus misericórdia, mas eu nego misericórdia para os outros. Eu peço que Deus não me trate segundo os meus pecados, mas eu quero tratar os outros segundo os seus pecados, os seus merecimentos. Se merece, eu trato bem; se não merece, eu não trato bem. Mas disse o Senhor, assim até os pecadores fazem. Eles amam os que os amam e tratam bem os que os tratam bem. Mas nós somos cristãos e nós somos imitadores do nosso Mestre, que nos amou quando nós éramos maus e continua nos amando, não obstante a nossa falta de merecimento. E não apenas o imitamos, Ele nos concede a graça para que nós o imitemos. Então, repito a frase, copie depois, porque é algo que deve frutificar no seu coração. Muito mal suplica quem nega para os outros o que pede para si. Meus irmãos, que São José, que Nossa Senhora nos ensinem a ter um coração semelhante ao coração de nosso Senhor, para que nós possamos ouvir este Evangelho, acolhê-lo com alegria e deixar na nossa alma frutificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.